Bom dia, amados. É bom estarmos novamente juntos para louvar o nosso Deus nesta manhã. Nós vamos dar início ao nosso tempo de celebração, de culto, e o prelúdio hoje vai ser um pouco diferente, vai ser em forma de vídeo, e por isso vamos assim dar início ao nosso tempo de celebração. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. É este Jesus que nós queremos hoje celebrar mais uma vez. Estamos aqui porque Ele é tudo isto que acabámos de lembrar e muito mais. Estamos aqui porque Ele está vivo, porque Ele vai voltar e porque, de facto, há alguém muito mais além de nós. E esse alguém é Jesus. E faz todo o sentido nós podermos estar juntos mais uma vez como filhos amados do Pai, como sua igreja, a celebrar este que fez tudo o que era necessário. Foi além daquilo que nós conseguimos entender. Lembrávamos isso hoje na EBD. Muito além. Tudo para que nós possamos experimentar a restauração do nosso relacionamento com o Pai, possamos ser abraçados e cuidados pelo Pai, possamos ser recebidos na casa do Pai. Tudo isto por causa de alguém que é Jesus. E por isso não há melhor motivo para estar hoje aqui juntos senão este, Jesus. A Bíblia, de facto, é uma história sobre o relato da história de Jesus, sobre a pessoa do Senhor Jesus, e nós queremos tornar tudo isso autêntico e verdadeiro na nossa vida para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Queremos saudar a todos, abraçar a todos nesta manhã. É muito bom podermos mais uma vez estar juntos para adorar e celebrar este Jesus.
É motivo de grande alegria e gratidão aos que nos visitam, receber o nosso abraço. Creio que chegou agora a família do irmão Adolfo, o seu irmão, não é? E família, não é? Bem-vindos, bem-vindos. Creio que vêm dos Estados Unidos. Muito bem, são muito bem-vindos, que o Senhor possa abençoar as vossas vidas. Creio que os demais são de perto. Os demais nós naturalmente já nos vemos muitas vezes, embora abracemos exatamente da mesma forma e com a mesma alegria, obviamente. E, portanto, queremos celebrar a todos com muita alegria nesta manhã. Temos muitas razões para continuar a celebrar. Uma delas é porque o Senhor é fiel e Ele continua a abençoar as nossas vidas. Uma das formas de nós percebermos esse cuidado é a forma como Ele nos vai abençoando com a vida. E esta semana celebramos alguns aniversariantes que o Senhor também abençoou com aniversário esta semana. A irmã Conceição Duarte, da Missão da Fogueira, ela celebrou o seu aniversário, vamos continuar a orar por ela. Ela acompanha-nos sempre via o YouTube e acompanha o nosso tempo de celebração e por isso celebramos a vida dela também, orando pelas maiores bênçãos para a sua vida, para a vida do seu esposo, também nesta situação de doença. No mesmo dia, a Carla. A Carla está cá. Eu não sei se todos sabem quem é a Carla. Carla, isto é um momento para a gente se dar a conhecer. Mas a Carla está ali, é muito bom podemos celebrar a vida contigo, Carla. É uma bênção mesmo. A irmã Alpinda, eu creio que a irmã Alpinda hoje não está. A irmã Alpinda não está hoje e o João Duarte também não. São aqueles que nós também celebramos vida esta semana com gratidão, com muita gratidão ao Senhor, porque de facto é a bênção do Pai e nós queremos celebrar essas bênçãos com muita alegria. Como igreja, continuamos a dar continuidade às nossas atividades, aos nossos recursos. Quarta-feira, querendo o Senhor, estaremos aqui juntos para o tempo de culto, de oração, de estudo da palavra, mas terça-feira, e como nós partilhamos durante a semana, houve uma alteração em relação ao Departamento de Homens. Terça-feira, dia 26, pelas 20h30, o Departamento de Homens tem a sua reunião, vai ser em casa do irmão Edu e da irmã Yasmin. Já sabes a morada onde moras, Edu? Já sabes? Sabes a morada já? Como é que é? Qual é o nome da rua? Não ouviram os irmãos? Número? Eu bem parecia que ele não sabia onde é que morava. Teve que pedir ajuda. Rua do Cabeço, número 3, está bem? Ok, no Treviscal. Mas próxima terça-feira, 20h30, todos são convidados para estarmos juntos neste tempo de partilha, de estudo da palavra e de oração também. Está-se a aproximar uma atividade sempre muito esperada na nossa igreja, que é a nossa EBF. É já na próxima semana, na outra a seguir, a partir do dia 1 de setembro. As crianças vão hoje lá na classe receber alguns convites. Vai ser muito importante que as nossas crianças não só venham, mas convidem outras crianças. E, portanto, a intenção é essa, convidar as crianças que estão perto de nós, com quem nós temos contacto. As nossas, obviamente, nós temos a expectativa que todas possam estar. A partir do dia 1, o horário das 15 às 17h30. O horário estava às 17, mas nós nunca conseguimos sair às 17 porque elas não querem ir para casa e, portanto, a brincadeira vai -se sempre estender. E, portanto, 17h30 ou um pouco mais. A idade é uma referência, não é limitativa, mas a referência de idades é esta. Por favor, convidem as vossas crianças, tragam-nas, certamente vai ser um tempo abençoado e vai ser uma bênção também na vida daqueles que nos vão ajudar na tarefa, não é? Precisamos de colaboradores para estar nas classes, a cuidar das crianças, precisamos de ajuda e de colaboração para preparar os lanches. Portanto, quem puder e tiver disponibilidade durante a semana, falem comigo, com a Helena também, para nós, durante a próxima semana, organizarmos as equipas e podemos assim ter um tempo de bênção na vida das nossas crianças, como tem sido até aqui. Nós somos gratos por isso. Temos investido bastante num aspecto da vida da igreja que é a oração e ao longo deste quadrimestre temos estado a estudar esse assunto de uma forma particular e mais do que estudar nós queremos pô-lo em prática. A vida de oração da igreja, a nossa vida de oração é uma marca da nossa identidade em Cristo, é a nossa comunicação com o Pai e por isso nós queremos não só lembrar, estudar, mas pôr em prática. E queremos fazê-lo agora também. Queremos orar. Certamente o Senhor conhece o nosso coração, conhece como chegámos até aqui, sabe do que necessitamos e nós queremos clamar por essa graça sobre a vida de cada um de nós. Vamos continuar a lembrar dos nossos queridos doentes. O pastor António está a meio do seu tratamento de radioterapia, querendo o Senhor
quarta-feira termina este ciclo, vamos continuar a orar para que o Senhor termine este tratamento e, se Ele desejar, e porque Ele não precisa que o use para cura, mas sabemos que o nosso Papai do Céu não precisa dele, mas Ele tem estado a abençoar e a cuidar, também como tem feito com a Irmã Maria, com outros irmãos. Nós oramos pela continuidade da intervenção do Pai do Céu na vida dos nossos queridos irmãos doentes. Esta semana foi uma semana na qual nós partilhamos com os irmãos o momento da partida da nossa Irmã Maria da Luz. Precisamos continuar a orar pela família, a Irmã Ermelinda, Irmão Fernando, Irmão Arsénio, bastante família. Nós queremos continuar a cuidar em amor destes nossos queridos e fazemos-lo enquanto também agradecemos ao Senhor a vida da nossa querida irmã e a forma como ela nos abençoou na sua caminhada. Continuamos a orar pelo nosso país, as necessidades que temos de pedir clamor ou de clamar ao Senhor pela sua intervenção em dias que não têm sido fáceis. Os irmãos acompanham as notícias só mesmo pela graça e bondade do Senhor. Muitas são as razões pelas quais precisamos muito de clamar e de nos entregarmos aos cuidados do Pai. E vamos fazer isso. Rui, podes vir, por favor, e dirigir-nos? O Rui vem hoje orar connosco também e, como lembrávamos a semana passada, aliás, se olharem para ele, vão perceber que ele tem um ar novo, porque ele agora é avô e, portanto, é um estatuto novo que não tinhas, mas que agora tens e que é motivo também de gratidão e de louvor, e por isso é nessa condição que também vais orar, também em gratidão ao Senhor por essa graça. Mas ser nosso porta-voz em oração, pedindo que o Senhor nos cuide e nos abençoe. Vamos ficar de pé, amados, pedindo que o Senhor de facto possa abençoar e derramar a sua graça sobre a vida de cada um de nós nesta manhã. Pai queridinho e santo Deus, Tu que eras, Tu que és e Tu que há de ser sempre o mesmo Deus imutável, o Deus criador e sustentador de todas as coisas, a Ti e somente a Ti nós queremos louvar, adorar e Te bendizer, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, por essa graça, Senhor, por estes irmãos que completaram o seu ano de vida e amigos, Pai. Tu a todos possas abençoar e seguir abençoando cada dia as suas vidas com alegria e que eles possam sentir a Tua grande presença nas suas vidas através do Santo Espírito, Pai. Ó bom Deus, de coração te quero agradecer também pelo nascimento do Mateus, por esta dádiva que é a vida, que mais uma vez te quero agradecer por ele, pela vida do seu pai e da sua mãe, que os abençoe ricamente e dá-lhes a graça de saber educar esta criança nos teus caminhos e que ela um dia possa ser uma bênção, não só para a família, mas para toda a população deste país e pelo mundo fora, Senhor. Que ela possa ser um testemunho vivo de Ti, Senhor. Que Tu abençoes ricamente a cada momento, Pai. Te peço também pelos nossos irmãos que estão enfermos, que os ajudes, muito especialmente neste momento, se Tu sigas abençoando o pastor António, Pai, que Tu dês a graça dele recuperar, Pai, que estes tratamentos possam surtir efeito, ser com os médicos, dar-lhes sabedoria para ministrarem este tratamento e a Tua mão poderosa se estenda sobre ele, o guarde, proteja e lhe força e alento e que ele possa sentir a cada dia, Pai, mais e mais a Tua mão poderosa sobre ele, Senhor. Ó Pai querido, te peço também por todos os nossos outros irmãos que estão enfermos e também muito especialmente por aqueles na sua idade avançada, que eles não sentam nenhuma solidão em seu coração, porque sabemos, Senhor, que Tu estás connosco todos os dias, até à hora que Tu nos levares, Senhor. E te peço também que motives filhos Teus a visitarem, Pai, os idosos e a viúva, Pai Santo, que nas suas necessidades nós possamos cobrir essas necessidades, Pai. Dá-nos a graça de aqueles que têm trabalho, de ganhar e de sentirem no seu coração o desejo de contribuir para a Tua casa, primeiramente, e também possam ajudar, Pai, todos aqueles que estão carentes de alimento, carentes também da Tua palavra, que Tu nos dês o discernimento e a graça e a audácia de poder falar de Ti a todo o tempo, Pai. E se há neste dia alguém aqui presente que ainda não tomou a decisão de Te seguir, de se converter, Pai, e se render a Ti e se entregar nas águas do batismo, que hoje possa ser esse dia especial, Pai. Tu possas tocar através do Teu Santo Espírito a vida de alguém e que essa pessoa possa sentir-se feliz por tomar essa decisão e que o Teu Espírito Santo a motive, Pai, para esse fim. Ó Pai, ser com o pastor, com a sua família, ser com a EBF, Pai querido, porque só Tu podes estar no controle, Senhor, para que tudo corra bem, Senhor. Sabemos que em Ti confiamos e que Tu és o Deus de todos, Pai,
e que não há outro como Tu. A Ti só queremos adorar e de joelhos pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos ficar sentados, amados, obrigado. Mas ainda queremos continuar em oração. Na próxima semana vai fazer 9 anos que nós chegámos aqui. E é interessante perceber como em 9 anos coisas aconteceram realmente e crianças cresceram. O nosso Lucas era pequenino. Sim, porque o nosso Lucas já foi pequenino. Ele agora está grande, mas ele já foi pequenino. E o Lucas cresceu e o Lucas está a fazer o seu caminho e por causa disso também nós vamos agora perdê-lo momentaneamente durante um tempinho. Lucas, podes vir aqui? Nós queremos orar pelo Lucas. O Lucas vai sair durante cerca de 2 meses e meio, creio eu, não é, Lucas? Vai para um lugar maravilhoso. Depois ali a Ana e Luísa e a Ana Júlia vai poder dar testemunho disso, não é? Vão para a Noruega. Aliás, vão para a cidade onde o Fernando e a Ana viveram, para Bergen, não é? Bergen. Bem frio. De vez em quando o sol aparece lá, não sempre, mas algumas vezes aparece lá. Mas nós queremos orar para que o Senhor continue a cuidar e a abençoar a tua vida neste percurso. Enquanto tu estiveres lá, sabes que nós aqui estamos a orar por ti, estamos preocupados contigo. Achas bem, não é? Eu sei que tu vais precisar. E depois este rapaz está a ficar mesmo um rapaz muito responsável, porque esta semana até comprou um anel, vejam, e ofereceu a uma menina especial, não é? A gente, no domingo passado brincávamos sobre isso e ele já tinha tudo planeado e não tinha dito nada, mas já entregou o anel pelo sim, pelo não, para que durante este período... É para assegurar. Nós vamos orar para que o Senhor continue a abençoar a vida do Lucas e que ele possa ser uma bênção lá naquele lugar e que, mais do que um estágio, seja um lugar onde tu vais ser sal e luz, tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer muito porque o teu amor, a tua graça vão muito além daquilo que nós entendemos e podemos ver também muitas vezes expressa na vida dos teus filhos queridos, Pai. E perceber a forma como tu cuidas de nós é de compreender o quão tu amoroso e gracioso tu és connosco. Muito obrigado por tudo o que tens feito na vida do Lucas. Te agradecemos a sua caminhada, te agradecemos a sua vida e neste tempo em que ele se vai ausentar, nós oramos para que tu possas usar, que tu possas abençoar ali naquele lugar e que ali naquele lugar ele possa realmente ser a expressão do teu amor, da tua graça, que ele possa ser verdadeiramente sal e luz naquele lugar. Abençoar a sua vida, ó Pai, abençoar a vida daqueles que vão estar perto dele, que ele possa realmente abençoar com o teu amor a vida de cada um daqueles que se cruzar com ele. E neste tempo, ó Pai, vai guardá-lo, vai protegê-lo, vai-lhe trazer também a paz e o consolo do afastamento de todos nós, da família, Pai, que tu possas também trazer esse consolo ao seu coração e que este tempo seja um tempo, de facto, de acordo com o teu propósito, para a bênção da sua vida, para enriquecimento da sua caminhada também profissional, mas acima de tudo um tempo de enriquecimento na sua caminhada contigo. Ó Pai, nós oramos estas coisas na certeza que tu estás à frente no seu caminho, que tens sido tu a preparar tudo isto. Nós oramos tudo isto na certeza que a vida de Lucas está nas tuas mãos e por isso o entregamos mais uma vez e descansamos nesse teu cuidado. E oramos tudo isto na certeza de que tu és um Deus fiel e na certeza que és um Deus de amor, um Deus de cuidado. E por isso o fazemos não por nós, mas no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, querido, tá bom? E vai mandando notícias, por favor, está bem? Fotos e tudo mais. Como aquilo vai lá estar muito escuro, vais ter que usar flash, não é? Porque aquilo... Eu não sei, agora deve ser uma época de pouco sol, não é? Que ele vai apanhar, não é? Ainda vai ser transitório, não é? Mas depois vamos precisar dessa luz. Nós vamos continuar o nosso tempo de celebração, adorando e celebrando este Jesus, que é a razão da nossa vida, a razão de nós estarmos aqui. Não sei se os irmãos, ao longo da última semana, sentiram motivos de gratidão, motivos para celebrar. Sentiram? Deus fez milagres esta semana. Na quarta-feira, amados, permitam-me só que partilhe isto. Na quarta-feira passada nós visitámos mais um dos encontros de Jesus e visitámos aquele encontro de Jesus com 10 leprosos. E um dos aspectos muito interessantes daquele encontro é perceber, através daquele encontro, que Jesus tem a expectativa de se encontrar connosco. E não é só para nos abençoar com curas, que Ele sempre faz, não é só para nos abençoar com o seu cuidado e a sua intervenção sobrenatural, mas Ele tem a expectativa de se encontrar connosco para a adoração, para a gratidão.
E eu não sei como é que é na vossa agenda, mas é bom que nós consideremos que na nossa agenda o tempo de estarmos juntos como igreja é um tempo muito importante, amados. Muito importante. Não é uma opção. Não, é um momento muito importante da nossa agenda. Porque como igreja, como corpo de Cristo, o Senhor Jesus tem a expectativa de nós estarmos juntos. Para vir aqui, lembrar aquilo que Ele tem feito por nós, lembrar aquilo que Ele é para nós, adorá-lo, agradecer-lhe, e que isso possa ser uma manifestação, tal como foi naquele encontro de Jesus, uma manifestação de uma fé autêntica que resulte em salvação. Em glória para o nome do Senhor, mas em salvação. E é isso que nós queremos fazer aqui mais uma vez. Os irmãos concordam? Amém. Então vamos ficar de pé, o grupo de louvor vai nos dirigir nos cânticos de louvor. Bom dia a todos. Como é que estão as vozes dos irmãos hoje? Estão assim com força? Sim? Não? Sim? Afinadinhas? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Também, na verdade, não interessa muito com vozes afinadas ou mais desafinadas. O que interessa é que as possamos levantar todos juntos e possamos, de coração cheio e aberto, possamos louvar o nosso Deus. E é exatamente isso que vamos fazer. Vamos levantar as nossas vozes, adorar ao nosso Deus e proclamar a sua grandeza. Mas eu vou pedir ao grupo de louvor para parar, porque nós estamos a cantar um coro que diz: levantemos nossas vozes e adoremos ao nosso Deus, proclamemos a sua grandeza hoje, adoremos todos juntos, exaltemos ao Senhor, levantemos as nossas vozes e louvemos sempre, sempre ao Senhor. Só que diz levantemos as nossas vozes e eu não ouço ninguém. Quase nem me ouço a mim, não estou a brincar. A mim ouço-me porque tenho aqui um microfone e uma coluna, mas não estou a ouvir ninguém. E portanto, cantar levantemos nossas vozes, adoremos ao nosso Deus, assim, tão desanimadinhos, está tudo bem. Hoje havia café lá atrás, havia. Os irmãos dormiram bem. Estamos em agosto, é um mês de sol. Alguns irmãos até, se calhar, estão de férias. Portanto, e mesmo que não tivessem, estamos na casa do Senhor e a Bíblia diz que temos que nos alegrar quando viemos à casa do Senhor. Portanto, vamos alegres, um bocadinho mais alegres, com mais energia, levantar de facto as nossas vozes e adorar o nosso Deus. Vamos lá. Proclamemos sua
agora gostei um bocadinho mais. Eu vou convidar os irmãos a pegarem nas vossas Bíblias ou nos telemóveis e nós vamos fazer uma leitura do Salmo 113. Ele hoje não vai estar projetado, portanto vamos fazer aqui, pegar nas Bíblias. Salmo 113. Já toda a gente encontrou? Então, a parecer que sim. Então diz o seguinte: louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do montouro ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém. Estamos de facto aqui para louvar o nosso Deus desde manhã até ao anoitecer. O nome dele inspira o nosso louvor, inspira estas músicas que nós cantamos. E vamos cantar que o seu nome é uma torre bem forte, que é um refúgio bem seguro e que só o seu nome tem poder para nos salvar, e de facto só o seu nome tem poder para nos salvar, e é por causa deste nome que nós estamos aqui reunidos hoje. Então vamos continuar com alegria, espero eu, a louvar o nome do nosso Deus. Inspiras cantos de louvor, da terra se elevarão pra te glorificar. Teu nome é uma torre bem forte, teu nome é um refúgio bem seguro, teu nome. As nações erguem a voz, pois nada tem poder pra salvar, só teu nome. Nós oramos em teu nome. Vem encher os corações ao povo teu da força pra te glorificar. Teu nome é uma torre bem forte, teu nome é um refúgio bem seguro, teu nome. As nações erguem a voz, pois nada tem poder pra salvar. Teu nome é uma torre bem forte, teu nome é um refúgio bem seguro, teu nome. As nações erguem a voz, pois nada tem poder pra salvar, só teu nome, Jesus. Quando olhamos à nossa volta, lá fora na rua, podemos ver toda a criação deste Deus que estamos aqui a louvar hoje. E nós vamos cantar uma música que diz Deus do universo e de toda a criação.
Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele reina sobre os céus e sobre a terra, e por isso só a Ele é a nossa glória e a nossa adoração. Ele é um Deus maravilhoso e criador, e Ele é santo. E o universo mostra o seu esplendor. E, de facto, é bonita a criação de Deus, não sei. Há paisagens um bocadinho mais bonitas que outras, talvez, também para uns gostos e para outros, mas de facto a sua criação é bonita e nós também, agora, também somos sua criação. Então nós vamos cantar, continuar a louvar e continuar a cantar e clamar e declarar que Ele de facto é maravilhoso, é criador e Ele é santo. Criador, Tu és santo, santo. O universo mostra o Teu esplendor. Tu és santo, santo. Deus maravilhoso, Criador. Tu és santo. Exaltamos, Pai, porque Tu de facto és um Deus maravilhoso, Senhor, porque Tu de facto és um Deus criador e porque quando olhamos à nossa volta podemos ver a Tua luz resplandecer, Pai. Te agradecemos por podermos reunir-nos aqui
para levantarmos as nossas vozes e adorarmos todos juntos, Senhor. Te agradecemos porque podemos ser igreja aqui no Troviscal, Pai. Te entregamos este louvor e esta adoração, Pai, e neste momento também te queremos pedir pelo momento que se segue de entrega de dízimos e de ofertas, Pai, que tu nos possas guiar, Senhor, na sua utilização e que elas possam também, esta entrega possa ser também uma forma de louvor e de adoração, Pai, e de gratidão porque tu nos sustentas todos os dias, Senhor. Te pedimos que sejas com o restante do culto, Pai, que sejas com as nossas crianças que têm também o seu tempo próprio, Pai. Te pedimos que sejas com o pastor que vai entregar a tua palavra, Senhor, e que os nossos corações possam estar abertos e os nossos ouvidos bem atentos para receber a tua palavra, Pai. Te pedimos que continues a ser com esta igreja, Pai, com cada um de nós, também com os irmãos que estão fora, Pai, que estão de viagem, que estão de férias, Senhor, os que estão a trabalhar e que não podem reunir-se connosco ao domingo, Senhor, que sejas com cada uma das vidas que aqui está e com essas que também não estão, Pai. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos devem ter percebido, de seguida vamos ter a oportunidade de fazer a entrega dos dízimos e das ofertas e vamos cantar uma música que diz que Ele é a nossa rocha, é o nosso conforto e é a nossa provisão. De facto, Ele tem sido a provisão de cada um de nós, tem sido a provisão da igreja e estes dízimos são parte dessa provisão. Então, vamos continuar a louvar e a adorar o nosso Deus e louvar também desta forma com os dízimos e com as ofertas.
as nossas crianças a virem cá à frente. Mas hoje vocês não vão subir aqui para as escadas, vão ficar aqui em baixo, que é para evitar acidentes aqui com os gestos. Alguém que podia fazer-me o favor e tirar aqui o gasofilácio já agora? Obrigada. Estão aqui a vir algumas, estão envergonhadas hoje. Já estão a vir. Fiquem aqui debaixo, não subam para as escadas hoje. Ficamos aqui um bocadinho mais à frente, que hoje vocês vão ter que saltar, pular, rodar, e ali nas escadas podem cair. E nós não queremos que vocês caiam. Então, exato. Olhem, tem este espaço todo. Tem este espaço todo. Vocês estão com vergonha outra vez? Isso. Tudo uma logística, os irmãos tenham paciência. Então, vocês hoje estão bem? Estão bem dispostos? Estão melhores do que no domingo passado? Pronto, ainda bem. Gosto de saber, porque no domingo passado estavam assim um bocadinho calminhos. Hoje eu quero, como vocês no domingo passado estavam assim um bocadinho... que estavam cansados, não é? Hoje eu escolhi uma música que vocês vão ter que saltar, vocês vão ter que rodar, vão ter que fazer tudo e mais alguma coisa, que é para vocês mostrarem a vossa energia. Então, nós vamos cantar uma música muito gira, que diz assim: eu vou saltar sem parar. Vocês lembram-se dos gestos desta música? Eu vou saltar sem parar. Ora, saltem lá. Isso, boa. E muitas voltas eu vou dar. Tenho que fazer assim, rodar. Isso. E depois, vou louvar-te para sempre. E fazem assim com os braços. Boa. E depois, e também vou gritar. Gritam muito alto, fazem assim. Gritem lá. Digam gritar a gritar. Perceberam? Então, eu também vou gritar. Boa. Até rouco ficar. E põe assim as mãos na garganta. Como se estivessem roucos. Vou louvar-te para sempre. Ok? E depois repetimos esta parte. E mais à frente diz assim: vou correr para ele. E vocês fingem que estão a correr, mas no sítio. Façam lá. Isso, boa. Vou correr para ele e nunca vou parar. E quando dizemos parar, fazemos assim. E paramos todos. E depois batemos palmas. Tá? E depois diz: eu vou seguir Jesus. É assim, não é? Agora deu-me assim uma brancazinha. Eu vou seguir Jesus, assim com os braços, até desmaiar. E fazem assim, como se estivessem a desmaiar. E depois batem outra vez palmas. Posso fazer tudo, pois Ele está em mim. Posso fazer tudo. E apontam assim para todo lado. Pois Ele está em mim. E põem assim a mão no coração. Quando tu tiveres muito, quando tu tiveres pouco, ser feliz. Perceberam? Com música é mais fácil, não acham? Eu acho que sim. Então vamos pedir aqui ao grupo de louvor para nos ajudar e vamos relembrar a música. Vamos lá. Eu vou saltar sem parar, muitas ondas eu vou dar, vou louvar-te para sempre. E também vou gritar até ficar, vou louvar-te para sempre. Eu vou saltar sem parar, muitas voltas eu vou dar, vou louvar-te para sempre. E também vou gritar até rouco ficar, vou louvar-te para sempre. Vou correr pra Ele, nunca vou parar. Eu vou seguir Jesus, desmaiar. Posso fazer tudo, pois Ele está em mim. Quando tu tiveres pouco, ser feliz. Vamos parar. Vamos... Perceberam? Lembram-se? Vocês estiveram aqui muito bem a fazer os gestos. Gostei da energia. Quem é que não consegue fazer os gestos assim, sentados? São os adultos, não é? Então vamos pedir aos adultos para ficarem de pé. E vamos todos fazer aqui todo um exercício físico, que isto é quase como uma ida ao ginásio, cantar e fazer os gestos desta música. Portanto, os adultos hoje não têm desculpa, vão ter que saltar, vão ter que rodar, vão ter que fazer os gestos todos. Combinado? Combinado? Combinado. Boa. Então vamos lá.
Eu vou saltar sem parar, as voltas eu vou dar, para sempre. Vou brincar até eu vou saltar sem parar, as voltas eu vou dar, ser feliz. Amém. Ficaram sem fôlego de saltar? Se não ficaram é porque não saltaram o suficiente. Os irmãos podem ficar sentados, as crianças podem subir para o tempo delas e eu vou passar a palavra ao pastor. Amados, eu às vezes fico com a sensação que nós não nos conseguimos entusiasmar seriamente quando as coisas são espirituais, mas o crente é um ser feliz, certo? Amém. Já há muito tempo que eu não digo isto aqui, mas nós somos as pessoas mais felizes ao cimo da terra, certo? Amém. Ok, está bem. Ainda bem que estamos todos a concordar. Entretanto, peço aos irmãos, por favor, que com toda essa felicidade possam abrir as vossas Bíblias em 1 de Pedro. E vamos continuar a nossa caminhada no texto que o Senhor traz através do apóstolo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2. Sempre que penso naquilo que foi a caminhada dos discípulos com Jesus, eu imagino que aquela foi uma caminhada muito desafiante. Jesus surpreendeu tantas vezes os discípulos, fê-lo passar por situações tão tremendas que eu creio que muitas vezes a única coisa que lhes deu vontade foi de rir, outras vezes se calhar de chorar, porque não compreendiam o que estava a acontecer. Mas caminhar com Jesus foi desafiante. Foi desafiante ver Jesus fazer o que fazia, ensinar como ensinava. E alguém que de facto teve essa experiência foi o apóstolo Pedro, e ele certamente foi impactado por essa experiência. 1 de Pedro, capítulo 2, diz assim o versículo de número 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Até aqui a palavra do Senhor, amados. Como é que foi esta semana? Esta semana fomos, de alguma forma, impactados por Jesus, pela sua palavra, ou foi uma semana normal? Como é que foi? O que aconteceu com os irmãos? Foi impactante?
Amados, conhecer a Jesus, e temos estado com este mote ao longo deste ano, conhecer a Jesus é saber que Jesus tem a expectativa de que nada fique como estava depois dele falar, depois dele agir, depois dele se revelar. Se nós conseguíssemos fazer este exercício físico, obviamente só na nossa imaginação, de estar com Jesus ali face a face, como eu há pouco estava a dizer, caminhar com ele foi sempre surpreendente. Ele dizia coisas que não faziam sentido, mas depois fazia outras que quem é que ia acreditar naquilo? Mas, amados, em cada momento, em cada caminhada, em cada intervenção que foi acontecendo, eu creio que nenhum de nós imagina que no dia seguinte, quando acordavam, os discípulos pensariam: o que é que ele vai fazer hoje? O que é que Jesus vai dizer hoje? Porque no dia anterior, se calhar, tinham visto ele multiplicar 5 pães e 2 peixes. Se calhar no dia seguinte tiveram um susto de morte de vê-lo caminhar sobre as águas. Se calhar no dia anterior tínhamos visto ele a dar ordem ao vento e ao mar para se acalmar. O que é que Jesus hoje tinha para nós? Eu não acredito que a vida dos discípulos no dia seguinte não estivesse impactada por aquilo que Jesus tinha feito no dia anterior. Impactada por aquilo que Jesus tinha dito no dia anterior. Lembramos um pouco disso através da intervenção de Pedro agora nestas últimas semanas. E eu não sei se os irmãos têm em mente, já falámos aqui, através da experiência de Pedro, de 3 assuntos. Há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, o Gabriel pregava sobre um assunto. Lembram-se qual era o assunto? Santificação, santidade. Como a experiência de Pedro, o impacto das palavras de Jesus na vida de Pedro, o levou a entender o que estava em causa quando o assunto é santidade. A semana passada introduzimos mais 2 marcas que o Senhor usou Pedro para nos trazer até nós, inspirado pelo Espírito Santo, e falámos sobre obediência, sobre amor. Falámos sobre como, de facto, obediência, santidade, amor e obediência estão absolutamente relacionadas. Lembramos como é impossível não estarem presentes quando o assunto é o reino de Deus, quando o assunto é a nossa nova identidade em Cristo. E a semana passada partilhava com os irmãos que o maior exemplo é-nos dado pelo próprio Deus. Ele que é um Deus santo, e mais uma vez hoje foi tão importante na nossa escola bíblica falar sobre isso, lembrar a importância de compreendermos a santidade de Deus, porque é que Ele é um Deus santo. E esse Deus santo que nos criou à sua imagem e semelhança, e por isso desejou que nós carregássemos essa marca de santidade, teve como maior manifestação de amor para conosco, através de um ato de obediência, portanto, santidade, amor e obediência presentes no próprio Deus, através de um ato de obediência de Jesus na cruz. Tudo isto para restaurar em nós esta imagem que Deus desejou que nós carregássemos, esta imagem à sua semelhança e que o pecado estragou. Este é o padrão, amados. O padrão que nós temos é de um Deus santo, que nos ama e que deu o seu Filho, que num ato de obediência na cruz, nos dá salvação. E, portanto, o padrão é, de facto, de grande excelência. E eu partilhava com os irmãos que, pelo menos comigo, quando eu penso neste padrão, quando eu penso naquilo que Jesus tem de expectativa que aconteça na nossa vida, muitas vezes desanimamos perante a excelência deste plano e deste padrão que Deus nos deixa. Mas precisamos de lembrar, amados, precisamos de lembrar que a obra redentora, restauradora de Jesus na nossa vida, na minha vida, na vida de cada um de vós, ainda não terminou. E Jesus decidiu fazer morada no nosso coração, na nossa vida, para realizar essa obra, e Ele ainda a está a realizar. E vai realizá-la até o dia em que nos chamar à sua presença. Nesse dia, termina a sua obra. O apóstolo Pedro percebeu isso certamente.
depois daquela conversa que João registra lá no capítulo 21, aquela conversa na praia. Naquela conversa, Pedro certamente percebeu o quanto tinha que crescer no conhecimento, na palavra, o quanto ele tinha que se alimentar para crescer, o quanto ele tinha de estar mais perto de Jesus. E ele percebeu isso quando Jesus provavelmente lhe pôs o braço por cima das costas e perguntou: Pedro, tu amas-me? Esses são os assuntos que o apóstolo Pedro nos traz hoje: crescimento e proximidade. Amados, a santidade, a obediência e o amor são tão importantes que Pedro, depois das considerações dos versículos 23 a 25, eu convidava os irmãos a olharem para esses versos, capítulo 1, 23, provavelmente está na mesma página do texto que acabámos de ler. Pedro lembra-nos que fomos regenerados, não somente, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, que vos foi anunciada. Depois de Pedro fazer esta referência, que termina exatamente com a fonte da verdade e da autoridade, que é a palavra que nos foi evangelizada, ela que é a palavra de Deus, ela que é o próprio Senhor Jesus, ele volta então agora no versículo 1, que é uma expressão, aliás, olhamos para o versículo 1 e só pode ser uma expressão muito prática do que é santidade, obediência e amor. Obviamente falando nos nossos relacionamentos horizontais. Porque o que está aqui presente no versículo 1 é nós despojarmos daquilo que nos impede de ser santos. Com toda a certeza é um ato de obediência fazê-lo e, naturalmente, um ato de amor para aqueles que estão próximos de nós. Mas ele está a fazê-lo, está a fazer agora algo que já tinha mencionado no versículo 14 do capítulo 1. Podemos ir à página ao lado? Versículo 14, capítulo 1. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pedro já tinha mencionado que era necessário que houvesse uma alteração profunda na nossa vida, que é absolutamente essencial que algumas coisas da nossa velha vida possam e tenham que sair. Marcas e evidências de uma velha vida e que agora naturalmente não podem estar presentes. E obviamente aqui falamos então nos nossos relacionamentos, e Pedro fala nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa dimensão horizontal de relacionamentos. Amados, porque fomos regenerados em Cristo, porque recebemos uma nova vida em Cristo, porque agora somos cidadãos do reino, porque somos agora filhos amados do Pai, num ato de obediência, de vidas santas, de uma manifestação do amor autêntico, então, olhando para o versículo 1, a maldade não pode estar presente. E eu não sei se precisamos de fazer uma exegese desta palavra. Interpretação. Todos sabemos o que é maldade. O exercício daquilo que é mau e que está presente na velha natureza, no nosso coração. Isso tem que sair. Mas ele diz também que todo o dolo, ou seja, todo o tipo de atitude de engano, o dolo tem essa ideia, fazer coisas que enganam. Isso não pode estar presente. Como não pode estar presente a hipocrisia, ou seja, falta de sinceridade. Como invejas ou ciúmes não podem estar presentes. Como a maldicência, ou seja, falar mal dos outros, denegrir aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, numa expressão de maldade, numa intervenção de maldade, isso não pode estar presente. Não podem estar presentes na nossa vida, não podem estar presentes no nosso coração. Aliás, onde tudo tem que acontecer. Nós lembrámos recentemente o Sermão do Monte e eu espero que todos nós tenhamos ficado com a ideia de que o grande investimento de Jesus no Sermão do Monte é tratar de corações, porque ele sabia que é lá que tem que acontecer o grande milagre. É lá que tudo isto tem que acontecer.
Jesus fez esse investimento. O autor da carta aos Hebreus deixa também de uma forma muito clara que isso tem que ser deixado para trás. No capítulo 12, o versículo 1 diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Ou seja, deixemos tudo aquilo que são marcas evidentes de uma natureza que já não é nossa. Desembaracemos disso e então corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esta, amados, é uma pequena lista muito exemplificativa que Pedro nos deixa e que eu estou certo que é resultado do impacto de Jesus e das palavras de Jesus na vida do apóstolo Pedro. Ele entendeu isto na intimidade com Jesus. Estou mesmo certo disso. Amados, tudo isto tem que sair, porque há algo mais que tem que acontecer. Tudo isto não pode estar presente, porque não é natural desta nova identidade, da nova natureza que temos. Porque Pedro quer nos apresentar duas marcas, hoje vamos falar sobre essas duas marcas de vidas regeneradas, de vidas transformadas em Cristo. E no versículo 2 ele vai falar sobre crescimento saudável. No versículo 4 ele vai falar sobre proximidade. E isto sim, estas duas marcas são naturais, são marcas naturais desta nova vida. Amados, o som do choro de crianças durante o culto é uma coisa que me agrada muito. Hoje, por acaso, ainda não ouvimos nenhuma criança a chorar. Elas vieram, as crianças, os bebés, estão lá atrás, não é? Uma está ali no colo. Okay. Eu gosto do som do choro de crianças. Sim, às vezes elas estão a incomodar um pouquinho. Amado, de uma igreja que não tem choro de crianças, está mal. E nós estamos muito gratos porque o Senhor tem trazido este som para a nossa vida, para a vida da igreja. Eu gosto deste som porque ele é vida e ele é esperança e é continuidade para a nossa caminhada enquanto igreja. Sabem, na maior parte das vezes, não sempre, mas na maior parte das vezes, quando ouvimos a Aurora, a Emma, a Abigail, estamos a falar dos bebés de colo, que são os recém-nascidos, aqueles que o texto fala. Quando elas estão a chorar, na maior parte das vezes, a única e simples razão pela qual elas estão a chorar é porque querem comer, têm fome. Então elas têm uma forma de comunicar isso muito intensa e choram como se o mundo tivesse a acabar. Não é? E choram e parece que algo horrível está para acontecer e aquilo resolve-se com leitinho. Amados, Pedro usa esta imagem para nos exortar para uma experiência de constante insatisfação, para uma necessidade insaciável, eu diria até desesperante, por alimento. Tal como o leite é insubstituível para o crescimento saudável do bebé recém-nascido, Pedro está-nos a exortar para que cada um de nós tenha na palavra este alimento. Esta palavra que é o Logos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que é o pão, ele próprio se apresentou como estes elementos de satisfação, ele que é o pão da vida, ele que é a água que satisfaz. Pedro está-nos a exortar a que nós tenhamos esta atitude desesperante e insaciável por alimento. O salmista, no Salmo 42, versículo 1, diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E ele diz mais: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu não sei quantos irmãos aqui já tiveram a real sensação e experiência de sede. Não é vontade de beber água. Não, é sede. O vosso corpo a levar-vos a um ponto de que fariam qualquer coisa para conseguir um pouco de água. Eu não sou muito grato por isso, mas no serviço militar os nossos instrutores fizeram-nos passar por algumas experiências que eu dispensava bem, mas que nos deram um pequeno vislumbre do que é o meu corpo clamar por água. E eu digo-vos que quando nós estávamos na parada e ele mandava destroçar, nós parecíamos um bando de loucos a caminhar para as torneiras.
e quase que nos violentávamos uns aos outros para conseguir beber um pouco de água. É esta imagem que o salmista usa. Davi, no Salmo 63, diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito como a terra seca e cansada onde não há água. Estamos a viver dias de sequeiro, dias difíceis de muito calor. Agora, como nunca, se calhar, percebemos o que são terras a precisar de água. Esta é a imagem que Davi usa para expressar o seu sentimento de desejo, de satisfação no Senhor. O que Pedro nos está a exortar é que nós precisamos de desejar desesperadamente do alimento para o nosso natural crescimento saudável nesta nova vida da salvação, um processo ao qual nós normalmente chamamos o processo de santificação, em que estamos a ser cuidados, moldados, aperfeiçoados através da palavra. Amados, a ausência desta marca, conseguir viver sem ter este desejo por este alimento, é preocupante. Se uma criança não tiver desejo, uma criança ou um ser humano não tiver desejo de comida, isso vai-lhe provocar um raquitismo físico que pode levá-lo à morte. Isso pode acontecer-nos do ponto de vista espiritual. Isso é uma doença e que tem danos e prejuízos para a nossa vida incalculáveis. Nós precisamos de ter este desejo pelo alimento, pela palavra, por Jesus. Mas o versículo 4, o apóstolo Pedro traz-nos mais uma marca evidente e exclusiva da vida de gente regenerada em Cristo. E este é um movimento. Ele apresenta-nos um movimento que todos temos que fazer. Todos temos que o fazer. De nos chegarmos, de nos aproximarmos de Jesus. Pedro deixa agora a metáfora do bebé recém-nascido e do leite que alimenta e usa agora uma imagem, uma metáfora da construção civil. Amados, quem visitar a região da aldeia dos meus pais, no concelho de Góis, vai perceber que os muros de separação das propriedades, os muros de sustentação em algumas estradas e até nas paredes dos rios, são feitos com pedras de um rio, que é o rio Sóton, que passa bem no meio do nosso vale, onde está a nossa aldeia. Este rio é um afluente do rio Ceira, agora um pouco de geografia, do rio Ceira, e o rio Ceira, por sua vez, é afluente do rio Mondego. Vai-se encontrar ali com o rio Mondego, junto a Coimbra. Uma das características dessas pedras é que elas são muito arredondadas e lisas. Isso é resultado de anos e anos a rebolarem no leito do rio por causa das correntes de água. Então elas tornaram-se redondas, lisas. E eu desde pequeno, quando ia lá à terra e via aquelas paredes, me questionava como é que aqueles muros se aguentavam. Porque os muros são feitos com aquelas pedras. E eu ficava impressionado como é que eles não desmoronavam. Uma vez que elas são lisas, redondas e de difícil fixação. Aliás, algo bem diferente daquilo que nós encontramos, por exemplo, nos Açores, nas ilhas vulcânicas, porque lá as mesmas paredes são feitas com pedras vulcânicas. E lá é fácil porque as pedras vulcânicas são muito ásperas. Completamente diferente. Entretanto, o meu tio Orlando era mestre da construção de muros lá na terra. Ele era um dos mestres que fazia muros. E eu vi ele a fazer esses muros. Então percebi que um dos segredos para aqueles muros não caírem, não desmoronarem, começava pela escolha de uma primeira pedra. Então era muito interessante, eles tinham muitas pedras à volta dele e ele andava à procura de uma pedra e olhava para uma e escolhia. Então pegava numa pedra e levava. E essa primeira pedra normalmente era uma pedra bem grande, bem pesada, mas a escolha dessa pedra nas mãos dele era absolutamente fundamental. E depois de ele colocar essa
grande pedra, ele então começava a colocar outras pedras mais pequenas, que na proximidade, encaixando-se em proximidade com essa grande pedra, iam assim construindo muros. Muros que, surpreendentemente, são sustentáveis e não caem. O segredo estava na escolha da primeira grande pedra e na proximidade e da forma como as mais pequenas se iam encaixando à sua volta. Amados, Pedro vem agora exortar-nos à proximidade com Jesus. E ele vem apresentar no versículo 4 que Jesus é esta grande pedra. E é uma pedra viva, não é uma pedra qualquer. Não é uma doutrina, não é uma instituição. Esta grande pedra é uma pessoa e é o Senhor Jesus Cristo. E diz Pedro que esta pedra que está viva é também escolha de Deus. Ela foi escolhida por Deus. A proximidade, este movimento de proximidade a esta pedra é-nos absolutamente essencial na nossa vida. Primeiro, porque, como diz o texto, nós não a rejeitamos. Porque, infelizmente, à altura e ainda hoje, muitos têm rejeitado esta pedra. E quando a pedra, esta pedra que é o alicerce de tudo, é rejeitada, obviamente nada de significado vai acontecer. E, portanto, esse é o primeiro aspecto. Não tendo rejeitado a pedra. Mas depois, Pedro, lembrando que não rejeitando a pedra, ele vem falar sobre que cada um de nós que no versículo 5, depois vamos ver isso mais à frente, somos também identificados como pedras, pequenas pedras vivas. Precisamos então dessa proximidade, dessa intimidade, dessa segurança, dessa dependência para o cumprimento dos propósitos de Deus. A nossa vida só faz sentido como pequenas pedras vivas se estivermos na proximidade da grande pedra, ela que vai dar sustentabilidade a tudo. Esta proximidade, temos que olhar para ela também como um privilégio, amados. Porque, primeiro, temos que nos lembrar que nós temos sido também escolha de Deus. Versículo 2 do capítulo 1. Podem virar a página? Pedro, quando está a escrever a estes crentes lá na Galácia e na Ásia, diz que identifica-os como eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Este privilégio começa primeiramente por nós também sermos escolha do Pai. E agora, como sua escolha, podemos beneficiar do privilégio de estarmos próximos daquele que é a escolha preciosa de Deus. Estarmos próximos daquele que é o Filho amado, aquele em quem o Pai tem muito prazer e que aqui nos é apresentado como a pedra. Amados, quando nós ouvimos o testemunho, o relato de algumas vidas, de gente que está aí perto de nós, e percebemos que há pessoas que vivem perto de nós e que não conseguem desfrutar deste privilégio. Não conseguem experimentar o privilégio de reconhecer Cristo como a pedra, para que as suas vidas, uma vez regeneradas por Cristo, possam fazer sentido. É algo que me dói o coração e que custa muito ver. Gente infeliz, amados. Gente que não tem este privilégio. E o Senhor tem-nos dado este privilégio. E Pedro está a falar sobre isso. Amados, alguns neste momento poderão estar-se a questionar. Não falámos nós recentemente que Jesus habita no nosso coração? Não estará esta palavra de Pedro em contradição quando ele agora nos exorta a aproximar-nos de Cristo, quando ele diz que vive no nosso coração? Obviamente, cada metáfora é condicionada pelas limitações da própria metáfora. A verdade é que Jesus, estando presente na nossa vida, a verdade é que Ele, habitando no nosso coração, ainda assim é possível estar longe dEle, ou não nos aproximarmos dEle, ou condicionar a sua intervenção, a nossa intimidade
com Ele. É possível que Ele ande na nossa casa e que nós andemos a fechar algumas portas para Ele não entrar. Ou possamos estar com Ele lá na casa e não dar atenção àquilo que Ele anda a dizer. O apóstolo Paulo exortou a igreja lá em Tessalónica, em 1 Tessalonicenses 5,19, para que não deixassem apagar ou extinguir a ação do Espírito. Porque é possível nós rejeitarmos essa ação. É por isso que Pedro, no exercício desta metáfora, nos desafia: aproximem-se da pedra, estejam próximos. E, amados, não querendo ignorar a afirmação do versículo 3, que, olhando para esta expressão, até parece que está em contradição com outras coisas que Deus também já disse noutros momentos, porque parece que Pedro antes disse que eles eram regenerados e agora põe a possibilidade de eles não terem experimentado a bondade de Deus, só a título de partilha com os irmãos, porque eu me questionei também. A verdade é que o original grego que foi usado e que está aí na condicional se, é também muitas vezes usado no original como no sentido confirmativo. O que leva muitos a pensar que se deva ler, em vez de se, mas se deva ler uma vez que. Ou seja, uma vez que tendo experimentado. Porque obviamente é impossível que alguém tenha sido regenerado por Cristo, alguém tenha sido escolhido e não experimente a bondade de Deus. Mas deixando de lado essa questão, a verdade é que tendo experimentado, tendo saboreado a bondade de Deus, só podemos responder rejeitando primeiramente as marcas da velha vida, com um desejo insaciável pela palavra, pelo leite que alimenta, e com um movimento constante de maior proximidade e dependência de Cristo, Ele que é a pedra. Isto é o que precisa de acontecer naturalmente na vida dos filhos amados de Deus. Saborear a bondade de Deus e as consequentes respostas da nossa parte. Sim, porque quando nós respondemos a esta experiência de saborear a bondade de Deus em respostas que de facto são naturais naquilo que é a nossa experiência e identidade em Cristo, elas vão sempre provocar e trazer à nossa vida um grande benefício e um sentido e uma experiência de felicidade que só podemos ter quando de facto isso acontece. Davi dá testemunho dessa experiência quando ele lá no Salmo 34, versículo 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom. E ele avança dizendo, e eu acredito que seja a sua experiência, bem-aventurado ou feliz é o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Isso nos irá trazer grande felicidade e benefício espiritual à nossa vida. Amados, queria terminar com 2 convites. Na expectativa que ao longo desta semana, não eu, mas a palavra, possa ter algum impacto na vida de cada um de nós. O primeiro convite é para que não rejeitemos a pedra. É para que não olhemos para Cristo, rejeitando e não vendo que de facto Ele é a pedra, uma pedra viva. É muito triste, amados, como mencionava há pouco, ver vidas infelizes daqueles que têm rejeitado Cristo. Ele que é a expressão, a maior expressão do amor do Pai, um Deus e Pai Santo. Rejeitar aquele que em obediência se entregou por nós na cruz e pagou um preço muito elevado. Aliás, Pedro lembra isso no capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mágoa, o sangue de Cristo. É triste perceber que alguns rejeitam esta expressão de amor. E, amados, este é o primeiro convite. Se alguém tem, de alguma forma, rejeitado a Cristo, Pedro exorta-nos de uma forma muito clara que não o façamos, que o possamos aceitar, reconhecer e tê-la como o alicerce da nossa vida, da nossa fé.
Mas eu queria deixar um outro convite. Um convite que me incomodou ao longo de toda a semana, enquanto caminhava ao longo deste texto. Um convite para que todos nós, que uma vez tendo sido regenerados em Cristo, todos nós que uma vez tendo sido libertos das nossas marcas da velha natureza, todos nós que numa experiência de santa obediência que só é possível pela presença santa de Cristo na nossa vida, possamos buscar, desejar, desesperadamente, o alimento para crescimento, que é a palavra. E estas metáforas que o apóstolo Pedro usa, que Jesus usou, que a palavra nos usa, elas devem ter uma força para nosso entendimento daquilo que está a ser dito. A resposta a esta nossa necessidade tem que ir muito mais além do que um calendário de leituras diárias, o ler a Bíblia toda durante um ano. Tudo coisas que não têm nenhum problema e que devem acontecer, mas tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser uma experiência intensa e diária e constante. Aliás, que o Salmo 1 nos deixa muito presente, o meditar permanentemente na palavra. Ou seja, a cada momento, em cada circunstância da nossa vida, as respostas que nós buscamos não sejam de outro lado. A satisfação àquilo que são as nossas necessidades não venha de outro lado a não ser da palavra. É disso que Pedro está a falar, é disso que Jesus está a falar. Mas o convite é para que não fiquemos só por aí. É para que possamos naturalmente, como é natural na vida de gente regenerada em Cristo, a chegarmos a Ele. Ele que é a pedra, Ele que é o fundamento da nossa vida. Nós somos pequenas pedras que facilmente poderão rebolar, desviar, mas podermos estar juntos daquilo que nos sustenta, que nos guarda, que dá fundamento à nossa vida. E percebendo que tudo isso precisa de ter uma expressão muito prática na nossa vida. Tem que ter uma experiência muito evidente na forma como nós diariamente lidamos com aquilo que enfrentamos a cada dia. E que não é fácil. Vivemos num mundo difícil. Por isso, amados, o convite é para que, libertando-nos daquilo que não pode estar presente, possamos desejar ardentemente este leite, este alimento, um alimento que naturalmente nos vai levar a maior proximidade com Cristo. E quando isto acontece, amados, quando isso acontece, o reino acontece, o reino de Deus. Este é o propósito do reino. Aliás, vamos perceber isso na sequência do texto, quando então Pedro vem-nos dizer, bom, então seremos o edifício, seremos aquele edifício onde cada um está presente, em cada um está a ocupar o seu lugar. Aí acontece a nossa verdadeira identidade, como ele vem dizer mais à frente, propriedade exclusiva de Deus. Quando nós retiramos aquilo que não pode estar, quando nós nos alimentamos exclusivamente da palavra e nos aproximamos e dependemos dele. Este é o convite, amados. E eu sei que este convite é desafiante porque ele me tem desafiado ao longo da semana. Eu sei que ele é desafiante porque, com muita facilidade, com demasiada facilidade, eu consigo ainda evidenciar marcas da minha velha vida. E a cada um desses momentos eu preciso que então Cristo possa agir. E que a resposta e essa intervenção venha através da sua palavra, pela ação do seu Santo Espírito, para que um dia Ele possa olhar para mim, para cada um de nós, e possa dizer, bom e fiel servo. No pouco foste fiel, anda porque no muito te colocarei. Amados, vamos orar. Porque este é aqueles momentos em que eu partilhava com os irmãos há pouco, é aqueles momentos em que nós olhamos para o padrão, olhamos para aquilo que Jesus nos está a dizer, dizer, como é que é possível? Mas como é que é possível? E obviamente tudo isso só é possível
pela sua graça maravilhosa, pela sua intervenção, nesta dependência total dele. Não pode acontecer de outra forma. E já agora perceber que isto acontece na dinâmica da igreja. Sim, ele vai nos mostrar que o sermos edifício é sermos parte deste edifício. E se por acaso hoje faltasse ali um dos tijolos, eu não estou a vê-lo, mas eu tenho a certeza que ali no meio daquela parede está um tijolo, um ou mais, que alguém, não sabemos quem, é que o colocou lá. Não sei se foi o irmão Carlos que terá posto esse tijolo. Não foi. Mas alguém pôs ali um tijolo. Se ele hoje não estivesse lá, amado, estava lá um buraco. E não era uma janela, era um defeito, era um buraco no edifício. Porque esse tijolo não estava a cumprir a função para a qual tinha sido lá colocado. É isso que nós somos enquanto igreja. Somos pedras do edifício que, na nossa proximidade e interdependência, alicerçados na pedra de esquina que é Cristo, somos expressão do reino aqui neste lugar, para a honra e glória do seu santo nome. Nós vamos orar, vamos pedir que o Senhor faça fazer essa obra nas nossas vidas e que Ele nos dê esta graça de continuarmos a ser realmente o povo mais feliz aqui deste lugar. Sermos gente que ama a Deus sobre todas as coisas, expressa isso no seu amor ao próximo e que sabe que logo, Cristo chegando, estaremos com Ele na glória eternamente. Podemos ficar de pé, amados, durante alguns momentos. Pai, nós queremos terminar este tempo, este momento que Tu nos permites ter aqui de proximidade contigo, este tempo de comunhão uns com os outros. Ó Pai, olhando para a Palavra, sendo confrontados pela Palavra, ouvindo aquilo que Tu nos tens para falar através da Tua Palavra. Ó Pai, queremos fazer reconhecendo primeiro a graça e a bondade que Tu tens para connosco, não só olhando para nós com amor, mas preocupando-te em falar connosco, em intervir nas nossas vidas. Ó Pai, queremos muito reconhecer que estar aqui e ouvir-te na experiência da comunhão da igreja é a expressão do Teu cuidado. É saber que Tu olhas para nós com amor, com graça, com bondade. É saber que Tu de facto cuidas de nós. Pai, não temos palavras para Te agradecer isso. E Pai, queremos ouvir-te e queremos compreender tudo aquilo que Tu nos estás a dizer e por isso clamamos pela intervenção do Teu Santo Espírito. Possa Ele a trazer o discernimento através da Tua Palavra na vida de cada um de nós nesta manhã. Para que amanhã, hoje ainda, amanhã, ao longo da nossa caminhada, aquilo que Tu nos dizes possa realmente ter impacto e possa ser transformador para a vida de cada um de nós. Faz isso. Ó Pai, oramos para que pela Tua bondade, pela Tua graça, aquilo que são as marcas da nossa velha vida possam desaparecer. Tudo aquilo que não é natural estar presente e que ainda se faz presente possa desaparecer definitivamente. E nós dependemos de Ti para que isso possa acontecer. Não está nas nossas forças, mas queremos depender de Ti. Queremos depender de Ti na medida em que nos alimentamos, ó Pai, do bom leite, do bom alimento que Tu trazes para o nosso crescimento, para nos fortalecer, trazendo-nos discernimento. Ó Pai, enquanto fazendo isso, fazê-lo em grande e profunda proximidade e dependência de Jesus, o Teu Filho amado. Ele que é a Tua escolha para ser a nossa pedra, o nosso alicerce, o alicerce da nossa fé. Ó Pai, faz isso acontecer na vida de cada um de nós, dos Teus filhos aqui presentes. Ó Pai, permite-nos que ao viver isto nós possamos ser agentes de bênção para a vida daqueles que não estão hoje aqui ou daqueles que Tu vais colocar na nossa jornada, que nós possamos levar até eles exatamente tudo isto que Tu desejas que nós vivamos e que Tu desejas para eles também. Esta palavra, este Evangelho possa chegar à vida daqueles que não Te conhecem. Mas Pai, eu queria ainda orar nesta hora, pedindo-Te e clamando para que o Teu Santo Espírito possa tocar, incomodar, trazer discernimento à vida daqueles que ainda não Te tenham escolhido como pedra, como alicerce. Ó Pai, para que hoje mesmo essa decisão possa acontecer. Sabemos que Tu a aguardas e por isso, Pai, nós oramos para que a ação
a ação do Teu Santo Espírito possa provocar essa decisão na vida daqueles que ainda não o tenham feito. Ó Pai, nós queremos continuar a celebrar quem Tu és, um Deus de amor, um Deus sublime, um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, um Deus de amor sem limite, de graça que não conseguimos explicar. Ó Pai, queremos continuar a celebrar isso e queremos fazer vivendo cada dia mais próximos de Ti, na Tua dependência, alimentando-nos de Ti e evidenciando a cada dia as marcas desta nova vida que Tu nos permites ter, por amor e graça de Jesus Cristo. Pai, Te agradecemos o amor e o preço pago por Jesus, que nós não merecemos e que nós queremos honrar com a nossa obediência, com a nossa santidade, com o nosso amor. Tudo isto para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Pai, pedindo o Teu perdão restaurador sobre as nossas vidas, oramos, Pai, mais uma vez sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que hoje não podem estar aqui, alguns porque estão doentes, por outras razões, visita cada um deles. Pai, faz aquilo que só Tu podes fazer nos seus corações e abençoa a vida de cada um deles, tal como pedimos, que Tu possas abençoar a vida de cada um de nós que aqui está. Oramos tudo isto com o nosso coração repleto de gratidão, de reconhecimento que Tu és um Deus fiel, um Deus de amor e que o cumprirás de acordo com a Tua vontade. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados enquanto escutamos o pós-lúdio, irmãos.